Fala aí galera, uma boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Espaço da Bola. Eu sou o Bruno Moura, estou aqui para falar um pouquinho da equipe do CSA. Peço licença para não falar muito da forma de jogo, aqui eu vou falar mais do time, do elenco, de peça por peça, os jogadores da equipe do CSA, fazer alguns comentários gerais, falar de contratação, onde a gente pode melhorar e tudo mais assim da equipe do CSA, do elenco. Um vídeo um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a trazer aqui no canal. Mas esse tempo livre aí que o CSA teve, de terça-feira passada até sábado, quando vai ser o próximo jogo, deixa esse espaço aberto para a gente poder debater outros temas aqui também no nosso canal. Então hoje vamos falar sobre o elenco do Azulão, dos nossos jogadores. Primeiramente, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, certo? Deixa o like aqui no vídeo para fortalecer um pouquinho aqui o nosso trabalho. Sempre é muito bom quando a gente ganha novos inscritos e você também pode ajudar ao crescimento aqui do nosso canal, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar bem claro a necessidade que o CSA tem de contratações. Pelo o número de jogadores que o CSA já tem no elenco, pela pouca possibilidade de contratações que o CSA pode fazer, eu não acho que deva ir no mercado e contratar logo 4, 5, 6. O CSA tem que se reforçar pontualmente, buscar oportunidades de mercado para melhorar o time em quesito de qualidade técnica. Mas também o CSA já está chegando no limite, no prazo final de contratação. Então tem que correr atrás de reforços, tem que correr atrás de novos nomes para poder se reforçar logo. Né? Tem que pensar aí e buscar oportunidades de mercado logo, porque daqui a pouco se encerra, se não me engano, tem umas 3 semanas ainda para contratar. Então o CSA tem que ir logo no mercado trazer esses jogadores. Mas ao longo do vídeo aqui eu vou falando das peças que a gente precisa buscar contratações para melhorar aí a nossa equipe. Primeiramente, os goleiros. Vamos de trás para frente. Matheus Mendes, Thiago Rodrigues, Bruno Grassi e Cajuru. O goleiro Igor, da base, ele foi emprestado para o Sub-20 do Botafogo. Lá ele vai poder ter mais espaço para atuar, quem sabe voltar com mais experiência. E no ano que vem ser o goleiro de maior utilidade, digamos assim, já que ele não vem sendo utilizado. Mas eu acho que de nomes a gente tá suficiente. Né? O Matheus Mendes tá muito bem no gol. O Thiago Rodrigues também, quando jogava, estava muito bem. E a gente tem aí 2 outros para comporem o elenco, o Grassi e o Cajuru. Mas aí eu acho que de goleiro a gente tá bem servido. Na zaga a gente tem o Castanho e o Cleverson, que é a nossa dupla titular. Inácio, que tá machucado, eu acho que deve voltar para o meio do mês que vem, né? Para ir pro final do ano, né? Leandro Souza e Lucas Dias. O Lucas Dias até vem sendo utilizado de volante em alguns momentos, não pela qualidade dele de jogo como volante, mas pela falta de peças, né, no meio de campo. Isso daí a gente vai falar um pouco desse meio de campo daqui a pouco, mas vamos falar dos zagueiros. Eu acho que o CSA pode buscar uma peça para reforçar o sistema defensivo, esse setor, até pela ausência do Inácio aí nas próximas rodadas. Só que se for para buscar um cara tampa-buraco, um cara que está lá só para compor o elenco, enquanto o Inácio não volta, é melhor ficar com o Leandro e o Lucas Dias, que são os reservas que a gente tem hoje. Daqui a pouco volta o Inácio, daqui a algumas rodadas ele volta, está disponível para atuar de novo. E um cara que chegue para ser o tampa-buraco vai estar só para inflar a nossa folha salarial. Eu acho que o CSA pode buscar no mercado uma peça que chegue para brigar por espaço. Uma peça que chegue para brigar para ser titular no lugar do Castan ou do Cleberson. Tem sido uma boa dupla de zaga. Não acho que precise com urgência de um zagueiro, né? Mas a gente pode sim buscar reforçar esse setor da zaga com uma peça que chegue aí para elevar o nível de qualidade da nossa defesa, né? Na maioria das partidas. E não ter tantas perdas também quando a gente tiver que alternar por causa de cartão, lesão, né? Ou cansaço. Lateral esquerdos, a gente tem o Igor Fernandes e o Rafinha. O Igor tem aí convivido com algumas lesões e o Rafinha é o nosso titular. Eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto com a lateral esquerda, né? Porque Rafinha tem vindo bem, o Rafinha não é um cara que se lesiona muito, é um cara que consegue jogar bem regular, né, durante todo o jogo. Defensivamente a gente sabe que ele não é essas coisas todas, mas até nisso ele tem melhorado nesses últimos jogos. O Rafinha eu acho que ele tem sido um titular até importante para o time do CSA. Já do lado direito eu batia na tecla de contratações, né? A gente tem Diego Renan e Norberto, mas o Diego Renan vem sendo utilizado regularmente.
tem crescido também a regularidade dele dentro dos jogos. Não é um cara que apoia muito, até pelo esquema tático que o Mozart implementou. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto aí com a lateral direita mais. Eu até falava que a gente precisava contratar um lateral direito para assumir a posição, né? Porque o Diego Renan cometia alguns erros pontuais, só que graves, né, nos jogos. Mas então eu acho que nesses últimos jogos ele tem sido mais regular, não comete esses erros até infantis, absurdos, né? Então, acho que nesse sentido o time do CSA tá até bem servido na lateral direita. O Norberto vem entrando de vez em quando, né? E às vezes dá até um gás ofensivo a mais, só que Diego Renan titular, Norberto reserva, eu acho que a gente tá bem servido também. Meio de campo, aí tem um bocado, né? Iago, Nadson e Giovani são os que vinham jogando. Rodrigo Andrade, Cedric, Andrigo e Marquinhos. O Marquinhos, reserva imediato do Giovani. Primeiro volante, estamos bem servidos. Estou gostando dos dois. O Giovani e o Marquinhos não são aqueles caras que conseguem acionar o ataque bem, mas não é a função deles também. Eles têm que distribuir o jogo para os meias ou pontas, ou até os laterais, né, para poderem fazer essa progressão. Iago e Nadson. O Iago é um cara até importante. Quando o time vai bem, ele se apresenta muito bem no jogo. Só que ele não é um cara para botar a bola debaixo do braço e resolver o problema do meio de campo. E o Nadson é um cara que ele é muito inconsistente durante a maioria das partidas. Ele faz um jogo bom, mas depois faz 3 ou 4 muito ruins, muito apagado. Então acho que a gente poderia se reforçar nesse setor. O Andrigo é um cara que vinha jogando mais à frente, mais no ataque. Só que com reforços, com as novas peças que chegaram, o Andrigo pode voltar para o meio de campo para tentar dar mais essa qualidade no meio de campo, né, no setor, né, de meio de campo lá. Então ele pode ser até um próprio reforço que o time acha no próprio elenco, sem precisar ir contratar. Assim como o Rodrigo Andrade, que vinha se apresentando bem em alguns momentos, né? E se ele engatar e não tiver muitos problemas físicos, como ele vinha tendo, ele pode ser uma peça importante. A gente ainda tem o Cedric, que não vem sendo utilizado, né? E eu acho que não vai ser utilizado aí na sequência da competição. Mas eu acho que essas peças aí no meio de campo estão até razoáveis. Ainda acho que precisa de um meia que faça uma progressão ofensiva. Bem, o meia com as características do Jonathan Gomes. Esquece o Jonathan, certo? Ele não vem. Né? Pelo que o Pastana falou, o Sport brecou mesmo, o CSA não vai trazê-lo. Mas é um cara com essas características de carregar a bola, conduzir, vir buscar ela mais atrás e conduzir. Não é meia clássico, né? Aquele camisa 10 clássico paradão. É um cara de mobilidade, que faça essa mobilização, acione os jogadores com mais efetividade, né? Possa conduzir também a bola e se apresentar para o jogo com intensidade, que é o estilo de jogo do Mozart, certo? Então, aí no meio de campo, creio que uma contratação seria muito bem-vinda. Atacantes de lado, aí eu tirei até o Pedro Júnior desse bolo aí, só que ele pode fazer esse setor de lado de campo. Então a gente já tem aí o Pedro Júnior, Pimpão, Rony, Bustamante, Alano, Bilu, Vitor Silva e o jovem da base, João Paulo. João Paulo não vem sendo utilizado, acho que ele só foi utilizado uma vez, se não me engano, nesse retorno agora, e jogou pouquíssimos minutos, né? Então, eu acho que ele já está até descartado, não diria descartado, mas não é uma peça que seja recorrente. O Vitor Silva também, né? E a gente tem dois caras muito contestados, Alano e Bilu, que estão nos planos da diretoria, e não vou nem comentar porque a gente já sabe que são caras bem inefetivos, né, e que a gente já critica demais, então deixa eles pra lá. Vamos falar um pouco do Bustamante também, que eu peço mais espaço para ele no time do CSA. Ele é um cara que pode dar velocidade, pode dar amplitude pelo lado de campo, pode ser esse jogador. E o Pastana em entrevista falou até que ele está se adaptando ao novo estilo, né, que ele estava concorrendo com alguns jogadores que tem a preferência, digamos assim. Só que se ele jogasse do outro lado do campo, ele teria mais espaço. Quem sabe ele vai ser mais aproveitado daqui para frente. O Rony, ele chegou há pouco tempo, foi pouco utilizado também, né? Teve uma lesão, mas o Rony, ele é um cara que às vezes ele é meio burrinho, né? Ele tem velocidade, às vezes ele tem até certa habilidade, só que ele é meio broquinho, às vezes ele toma algumas decisões erradas, quer partir pra cima de qualquer jeito e acaba perdendo a bola, entrega a bola de graça, né? Então eu acho que o Rony pode ser uma peça importante, só que eu acho que o CSA nesse setor precisa de uma contratação de um cara que chegue para assumir a posição, para ser titular, até porque o titular absoluto do lado de campo é o Pimpão, junto com o Andrigo.
até, né? E eu acho que, como eu falei, o Andrigo pode ser recuado, não acho que seja, mas Andrigo e Pimpão, né, são os nossos titulares nesse setor. E o Pimpão, ele alterna também jogos bons e jogos ruins. De vez em quando ele acha um bom lance e faz um gol ou dá uma assistência, né? Só que ele é um jogador que, de vez em quando, ele é muito pouco participativo. E às vezes, um jogador de mais qualidade, com mais participação, um cara que chega para assumir a posição, ser titular, né? Ele pode melhorar mais ainda o estilo de jogo aí do CSA. Esses jogadores de frente aí, de lado de campo. O Pedro Júnior, de vez em quando, joga nesse setor, nessa função, e ele consegue jogar bem, ele é um cara de qualidade. Eu acho que ele tem bola para ser titular nessa equipe. Só que até para colocar o Andrigo de lado de campo, o Pastana não quis colocar o Pedro Júnior, sacou ele e deixou no banco. Né? Ele vê o Pedro Júnior como um cara de mais proximidade na área. Eu vejo assim também, só que eu ainda colocaria o Pedro Júnior de titular de lado de campo. Né? Junto com outra peça que chegasse aí, teria o Pimpão também como uma opção no banco de reservas. Mas aí já falei o quê? Ele precisa de um volante, né, um meia que carregue a bola e um ponta, um jogador de velocidade de ataque, de qualidade, né? Então aí já foram duas contratações e eu creio que essas são as únicas necessárias hoje, né, que o CSA, se aparecer alguma boa oportunidade, contrata, né? Eu acho que são os dois necessários aí para o CSA hoje. E no ataque a gente tem Paulo Sérgio, Pedro Lucas e Michel Douglas. O Michel, ele tem sido preterido, né? Não vem jogando, até porque se jogar mais uma partida completa os 7 jogos, aí não pode jogar por outro time de Série B, né? Então acho que a diretoria tem se comedido bastante em não colocar o Michel. Mas eu acho que eventualmente ele vai jogar, não acho que ele vai sair nessa altura do campeonato, né? A diretoria em algum momento vai colocar ele. Até porque o Pedro Lucas vem sido muito pouco efetivo nesses últimos jogos que entrou como titular. Quando a bola chega para ele em condições de finalizar, ele até consegue fazer algumas finalizações, só que ele, para participar do jogo, para tentar ajudar um pouco na criação de jogadas, o centroavante é importante para isso, ele não tá lá só para fazer os gols não, ele também tá lá para ajudar na criação de lances de gol, de lances de perigo. Né? Então ele precisa ter essa participação também para que o time seja mais eficaz em colocar a bola dentro da área para finalizar. Não é só o centroavante que finaliza, outros jogadores também podem finalizar, o Pimpão faz muito gol. Né? Então o centroavante ele precisa também ter uma boa participação na criação de jogadas de perigo. E eu acho que o Pedro Lucas não tem sido efetivo nesse sentido. O Pedro Júnior jogando nesse setor, nessa posição, pode até ser mais efetivo que ele. O próprio Michel Douglas também pode, eu imagino. E o Paulo Sérgio, nosso titular aí, eu acho que é unanimidade com todo mundo que o Paulo Sérgio é nosso titular. Ele é muito participativo, jogador que faz muito gol, né? Então, acho que o Paulo Sérgio, nosso grande titular aí. Mas é isso, gente. Revisando aqui então, contratações. Oportunidade de mercado, o CSA eu acho que precisa ir buscar um zagueiro para melhorar a qualidade técnica da zaga, um volante para melhorar a qualidade do meio de campo e a consistência também, e a quantidade de peças, que às vezes é um problema pra gente, e um atacante de lado. Eu acho que essas são as 3 peças aí que o CSA pode buscar no mercado para elevar a qualidade técnica da equipe e melhorar o time, no quesito geral. Né? Nisso daí a gente pode ir buscar, quem sabe, uma posição lá em cima, mas já lembrando, essa sequência do CSA é muito difícil, terrível eu diria. Mas se o CSA conseguir uma boa sequência agora, ter uns 50% de aproveitamento, quem sabe aí nos próximos jogos, né, conseguir algumas boas vitórias, o time do CSA se mantém ali na briga e depois, quando a sequência ficar mais amena, aí o time do CSA pode alçar voos maiores e aí a gente já dormiu no G4, né, gente? Lembrem disso. E quando a gente começou essa boa sequência, a gente tava na lanterna. Se a gente começar de novo uma boa sequência e engatar uma boa sequência ali na 10ª posição, 12ª posição, aonde é que a gente vai parar? Então, fica aí também essa mensagem pra vocês. Eu não acho que o CSA vai conseguir muito bons resultados não, viu? É Cuiabá, é Ponte Preta, é América. Eu acho que vem lapada por aí. A gente vai perder algumas partidas, várias eu diria, nos próximos jogos. Mas depois a gente tem tudo pra engatar uma boa sequência aí e disparar na competição, né? Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Um grande abraço pra vocês, uma boa noite e segue aqui o nosso canal que tem muito conteúdo aí sobre futebol também, viu? Um abraço pra vocês, até mais.